Proclamação: que as trancas de suas portas sejam de ferro e bronze, e sua força dure por todos os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jessurum. Ele cavalga pelos céus para ajudá-los. Monta as nuvens com majestoso esplendor. O Deus eterno é seu refúgio, e seus braços eternos os sustentam. Expulsa os inimigos de diante de vocês e grita: destrua-os! Querido irmão, graça e paz, seja bem-vindo a este canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado irmão e mestre Derek Prince. Curta, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas. E vamos à leitura. Carta de ensino: a colheita é o fim desta era. Trabalhai, de Derek Prince. Vou começar esta carta com uma proclamação que é tirado de Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém. O tema desta carta é a colheita. Eu nunca fui grande agricultor. Passei 6 meses no sul da Irlanda, no início da Segunda Guerra Mundial, trabalhando numa fazenda, a cuidar de ovelhas, a remendar buracos em cercas, a separar leite e coisas assim. Mas basicamente o meu conhecimento da agricultura é muito limitado. Mas sei o suficiente para dizer que existe um ponto culminante na agricultura em direção ao qual tudo se dirige, que é a colheita. Quase tudo que é feito em prol da colheita. E isso é verdade também no reino espiritual. A colheita é o clímax, é a finalidade para a qual são dirigidas todas as outras atividades de Deus. A colheita é a finalidade para a qual são dirigidas todas as outras atividades de Deus. Em Mateus 13, versículo 39, Jesus faz uma afirmação simples, mas importante. É parte da interpretação da parábola do trigo e do joio. E vou pegar só em algumas palavras desse versículo. A colheita é o fim desta era. É muito importante ter isso em mente. A colheita é o fim desta era. Esta era não vai chegar a um anticlímax. Deus não é o Deus do anticlímax. Esta era está avançando até atingir um clímax. E o clímax é a colheita. E basicamente todos os processos que têm acontecido na igreja desde há quase 2000 anos foram, em última instância, voltados para esse clímax, a colheita. Há muitas coisas que têm de acontecer antes de poder ceifar a colheita. Eu não vou falar de todas elas, mas quero mencionar uma em particular. Tiago 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Aqui verás que a colheita está sincronizada com a vinda do Senhor. Os dois estão inseparavelmente unidos. O Senhor virá no final da colheita. E Tiago adverte-nos que temos que ser pacientes. Uma das coisas mais difíceis para mim é ser paciente. Ao longo dos anos, o Senhor lidou comigo nesta questão da impaciência. E uma coisa que ele me mostrou foi que a impaciência é uma forma de orgulho. Espera-se que as coisas sejam do nosso jeito, em vez de serem do jeito de Deus. E eu não sou um modelo de paciência, mas estou certamente muito mais paciente do que era, digo eu, há 10 anos. Tiago salienta que a colheita não pode ser feita até termos tido a chuva temporã e a chuva seródia. Eu acho que isso é muito importante. Na economia de Israel, são exigidas ambas as chuvas para tornar a colheita possível.
Se qualquer chuva falhar, a colheita irá falhar. A primeira chuva amacia o solo, de modo que podes começar os processos de agricultura. A segunda chuva faz com que a semente germine. E assim Tiago diz que é verdade também no espiritual. Antes da colheita poder ser feita, temos de ter a primeira ou chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã normalmente cai em setembro ou outubro. A chuva seródia talvez em março ou por vezes em abril. Depois disso, é seguir em frente para a colheita. E sabemos de muitas escrituras que a chuva temporã e a chuva seródia são imagens bíblicas do derramamento do Espírito Santo. A era começou com um grande derramamento do Espírito Santo e vai estar a terminar com um grande derramamento do Espírito Santo. E até que o derramamento tenha ocorrido, a colheita não pode ser efetuada. E isso traz à tona um princípio muito importante que percorre toda a Escritura, a partir do livro de Deuteronômio em diante. E é este: a chuva é dada por causa da colheita. A chuva é dada por causa da colheita. E isso tem uma aplicação para aqueles de nós que são pentecostais ou carismáticos ou qualquer que seja o rótulos que queiram dar. Se não nos dermos conta de que o derramamento do Espírito Santo é dado por causa da colheita, vamos perder os propósitos de Deus. Existem dois tipos de pentecostais ou carismáticos: aqueles que receberam o derramamento do Espírito Santo e não sabem para quê e apenas o usam para formar pequenos clubes espirituais que só pensam em si, e aqueles que já entenderam que a chuva é dada por causa da colheita. E são estes que estão virando o mundo de cabeça para baixo. Acho que são uma minoria. Penso que a maioria dos carismáticos não percebe porque o Espírito Santo foi derramado e está sendo derramado. E, consequentemente, perde o verdadeiro propósito de Deus. Sabes, infelizmente o cristianismo no Ocidente, e acho que especialmente na América, é essencialmente egocêntrico. É centrado no homem. O que Deus fará por mim? O que posso obter de Deus? Isso é uma distorção completa do Evangelho. A verdadeira questão é: o que eu posso ser para Deus? O que Deus quer de mim? Encorajamo-nos as pessoas, ensinando-lhes que Deus irá atender às suas necessidades. E muitas vezes usamos isso para atrair as pessoas para o Senhor. É verdade, graças a Deus. Deus vai atender às nossas necessidades, mas esse não é o propósito supremo do Evangelho. O propósito supremo do Evangelho é fazer-nos instrumentos do reino de Deus. Não é o que Deus fará para mim, é o que eu vou fazer para Deus. Muitas vezes ponderei sobre a carreira do apóstolo Paulo e acredito que o enorme sucesso que ele alcançou foi devido ao fato de que, quando conheceu o Senhor, ele fez duas perguntas. A primeira foi: quem és tu, Senhor? A segunda foi: o que queres que eu faça? E as pessoas que podem responder a essas duas perguntas corretamente são as pessoas que irão virar o mundo de cabeça para baixo. Já alguma vez perguntaste ao Senhor: quem és tu? E depois: Senhor, que queres que eu faça? Agora, de um modo geral, na nossa cultura contemporânea, quando as pessoas vêm até o Senhor, dizemos-lhes o quão maravilhoso vai ser todas as coisas que Deus vai fazer para elas. Essa não foi a maneira de Deus lidar com Paulo. Ele enviou a Paulo um homem chamado Ananias para orar para ele quando estava cego. E ele disse: vai e diz-lhe que grandes coisas ele irá sofrer por causa do meu nome. Quantas pessoas tratam os novos convertidos dessa maneira hoje? Mas sabes, temos uma igreja que está flácida, falta-lhe o músculo, porque nós não demos a Deus o seu devido lugar. Na história havia um homem que ensinou que o sol girava em torno da terra. Em seguida, houve um outro homem, Copérnico, que disse: não, entendeste errado. A terra gira em torno do sol. E há dois tipos de cristãos. Há os cristãos que pensam que Jesus
gira à nossa volta e das nossas necessidades, e aqueles que percebem que giram em torno de Jesus. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. Não é o que Ele fará para mim, mas o que eu vou fazer para Ele. E, na verdade, a igreja no Ocidente, na minha opinião, precisa de uma grande revolução. Quer dizer, precisamos o que eles costumavam chamar, em séculos anteriores, um grande despertar, porque temos o nosso foco errado. Nós temos uma visão enevoada e incorreta de Deus, do Evangelho e do Reino de Deus. E nós temos que mudar isso. Temos de perceber, em particular, que a chuva é dada por causa da colheita. Há 2 versículos em Jeremias, capítulo 5, que sempre me impressionaram. Os versículos 23 e 24. Eles estão no meio de uma das muitas passagens em que Jeremias estava condenando as pessoas dessa altura pela sua dureza de coração e incredulidade. Mas em seguida vem uma revelação maravilhosa. Jeremias 5:23. Mas este povo de Judá, nos dias de Jeremias. A propósito, se estudares a vida e o ministério de Jeremias, irás ver que ele ministrou numa altura em que a sua nação estava num período de declínio espiritual, conduzindo ao desastre final total. E eu pergunto-me, quantos americanos poderiam imaginar que isso fosse possível? Talvez verdade para a América. Poderia entrar na tua cabeça conceberes por um momento que essa nação possa estar num período de declínio espiritual que vai levar ao desastre final total? Sabes, havia muitos falsos profetas no tempo de Jeremias que disseram: tudo vai ficar bem, nós temos o templo. Eles disseram: o templo, o templo, o templo. Eles continuavam repetindo essa frase, o templo. Enquanto nós temos o templo, está tudo bem. E eu digo, há uma série de crentes professos de hoje que dizem: nasci de novo, nasci de novo, nasci de novo. Está tudo bem, eu nasci de novo. Neste caso, estavam e estão enganando-se a si próprios. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Jeremias 7:8. Houve apenas um profeta, tanto quanto eu sei, no tempo de Jeremias, neste tempo de declínio espiritual, que disse a verdade. E a maioria das pessoas não davam ouvidos, porque os falsos profetas, que eram numerosos, estavam a dizer o contrário. E devo dizer que eu poderia acreditar que isto é a verdade neste país, neste momento. As pessoas que contam as coisas como realmente são relativamente poucas. As pessoas que dizem que está tudo bem, Deus te abençoe, Ele vai curar-te, vai cuidar de ti, Ele vai fazer-te prosperar, etc., são numerosas. Caro leitor, eu conheço todas as escrituras sobre a prosperidade, melhor do que ninguém e prego-as. Mas deixa-me dizer-te que a prosperidade não é o que os americanos entendem que seja. Não é um grande carro e um frigorífico e uma piscina. Vou dar-te 2 exemplos. Deus disse a Josué: se fizeres o que eu digo, vais ser bem-sucedido e vais tornar o teu caminho próspero. E como entrou Josué na terra prometida, não no Cadillac, onde morou, não no hotel de primeira classe. Ele estava em guerra. O veículo correspondente hoje seria um tanque. Ele passava as noites em campo aberto. Ele estava continuamente envolvido em marchas forçadas. Foi um tempo de conflito. Prosperidade não é ter tudo da forma que queres. Prosperidade é realizares a vontade de Deus com sucesso. Prosperidade é realizares a vontade de Deus com sucesso. Eu acho que o segundo exemplo é ainda mais notável. Em Romanos, capítulo 1, Paulo orou para que pudesse ter uma viagem próspera pela vontade de Deus para Roma. Exatamente a mesma palavra grega é usada em João, versículo 2, onde ele diz: amado, peço a Deus que prosperes em tudo e tenha saúde,
assim como tua alma prospera. É a mesma palavra. Será que Paulo teve uma viagem próspera para Roma? Ele não viajou como passageiro de primeira classe. Ele foi como prisioneiro acorrentado. Estava numa tempestade sem precedentes, que durante 14 dias e noites nunca viu sol. Depois disso, naufragou numa ilha e, finalmente, quando ele estava a juntar madeira para alimentar o fogo, uma víbora mordeu. Chamas a isso uma viagem próspera? Mas isso foi. Por quê? Porque a vontade de Deus foi realizada. Durante esta viagem, todos na companhia do Paulo, o povo da ilha de Malta e muitas pessoas em Roma tiveram a oportunidade de ouvir acerca do reino de Deus e de ver e provar o poder de Deus a operar em vários sentidos. Encontrarás os pormenores em Atos 27 e 28. Temos que ajustar o nosso pensamento ao que a prosperidade é. Não é ter uma vida fácil, com muito dinheiro e sem problemas. É com sucesso realizar os propósitos de Deus em face de oposição intensa. Digo-te, eu tenho estado tão ocupado com Jeremias ultimamente, é como se Deus me dissesse: este é o livro que precisas conhecer para entenderes o que está acontecendo na igreja hoje. Agora vamos voltar para Jeremias 5, versículo 23. Mas este povo, podíamos dizer os carismáticos, tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo: temamos o Senhor nosso Deus. Uma coisa que é notável pela sua ausência na igreja contemporânea é o temor do Senhor. As pessoas não podiam dizer e fazer as coisas que vemos se elas realmente fossem motivadas pelo temor ao Senhor. Valeria a pena estudares alguma vez o temor do Senhor. É um dos principais temas da Escritura. E tanto quanto eu tenho sido capaz de descobrir as maiores bênçãos que Deus promete, de todas as suas bênçãos são prometidas ao temor do Senhor. Ruth e eu memorizamos provavelmente 20 escrituras sobre o temor do Senhor, mas isso é apenas uma pequena parte. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Provérbio 19, 23. Alguma vez já pensaste nisso? Se não estás em satisfação, de alguma forma, está te faltando o temor do Senhor. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Provérbios 22, 4. É estúpido recusar isso, não achas? Muitos precisam orar: Senhor, ajuda-me a cultivar o temor do Senhor. De qualquer forma, o problema com Judá no tempo de Jeremias foi eles não entenderem nem reconhecer o Senhor como doador da chuva, e não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá a chuva, a temporã e a tardia, no seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega, colheita. Numa só palavra, para que foi dada a chuva? A colheita. E eu adoro essa frase: e nos conserva as semanas determinadas da colheita. Alguma vez já foste a um restaurante e viste uma mesa onde achaste que gostarias de te sentar, você ali mesmo à janela, e ter uma vista especial? E então, quando te aproximas da mesa, há apenas um pequeno sinal onde está uma palavra que é reservado. Não te pode sentar lá. E Deus reservou as semanas da colheita, não meses, mas semanas, e diz a Satanás: não podes usá-las. Eu não te vou deixar solto até que a colheita seja feita. Entendes o que estou dizendo? O batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, todos eles são dados por causa da colheita, para nos equiparmos para a colheita. O batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito Santo são dados para nos equiparmos para a colheita. Eu já disse aos crentes judeus e amigos meus em Israel: nós, os não-judeus, precisamos pedir-vos desculpas.
a vós, judeus, por alguma vez ter pedido que acreditassem no Evangelho que não foi sobrenaturalmente confirmado, porque é contrário a tudo que as vossas próprias Escrituras ensinam. Deus providenciou o batismo no Espírito Santo e os dons do Espírito Santo para serem uma confirmação sobrenatural do Evangelho. É por isso que são dados. Não são dados para o nosso gozo, para ser o nosso objetivo de nos reunirmos e assim sermos super espirituais e profetizarmos uns sobre os outros, para então dizer: adeus, irmão, Deus te abençoe, vejo-te no próximo domingo. Isso não é o propósito, são dados para a colheita. E se não entenderes isso, está te faltando o plano de Deus na tua vida. Agora, quero dizer que haverá duas colheitas. Outra palavra que raramente é usada hoje na igreja, tal como a conheço, e devo dizer que não conheço toda a igreja, mas tenho visto uma grande parte dela, é a palavra juízo. Jesus disse que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16:8. Mas esta última palavra tem sido deixada de fora. Se nós não falamos sobre o juízo, como pode o Espírito Santo convencer dele? Estamos perdendo uma parte substancial da mensagem. Jesus não é apenas o Salvador. Graças a Deus ele é, mas ele também é o juiz. Tens que perceber isso. Jesus não é apenas o Salvador. Ele também é o juiz. A mesma pessoa que é o Salvador é também o juiz. Pelo que entendi, ao ler o primeiro capítulo de Apocalipse, João lá encontrou Jesus como juiz. E o mesmo apóstolo que tinha descansado a cabeça no peito de Jesus na última ceia e falou com ele em verdadeira intimidade, caiu a seus pés como morto quando encontrou o juiz. Nós precisamos ter uma visão de Jesus como juiz. Em Apocalipse 14, versículo 14 seguintes, até o fim, temos então as duas colheitas. A primeira colheita é a colheita do trigo. A segunda safra é a colheita da uva. E isso é verdade para o padrão agrícola de Israel. O trigo vem em primeiro lugar e depois vem as uvas. A safra do trigo, creio, é a colheita da salvação. A colheita da uva é as uvas da ira, a colheita do juízo. Elas seguem-se uma à outra, muito rapidamente. Vamos ler sobre a safra do trigo, em primeiro lugar, em Apocalipse 14, começando no versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa, não uma coroa real, mas como a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, a coroa que é posta na cabeça do vitorioso, de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. A hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Na verdade, o grego diz: a seara da terra está seca. Se ela é deixada por mais tempo, irá perecer. Agora eu acredito que isso é o que Deus está fazendo: lançar a foice e colher a safra toda em torno da terra, em nações que 30 anos atrás não estariam abertas para o Evangelho, não teriam escutado o Evangelho, mas que agora estão clamando por ele. Nações mais inesperadas, tais como União Soviética, Sudeste Asiático, China, são algumas das que ouvimos falar. E sabes por que isso aconteceu? É a hora da colheita. A safra está sendo colhida agora. Uma coisa que aprendi na quinta foi que na altura da colheita, todos metem a mão à obra. Ninguém fica sentado em casa. Toda a gente está no campo fazendo alguma coisa para juntar a colheita antes de estar perdida. Eu acredito que é assim que deve ser com a igreja. Eu não acredito que deve haver uma pessoa ociosa na igreja, porque é a hora da colheita. Logo a seguir desta colheita de misericórdia, temos a próxima colheita,
a colheita de juízo. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Tenha em mente que Deus não é só um Deus de misericórdia, Ele também é um Deus de ira. Tenha em mente que Deus não é só um Deus de misericórdia, Ele também é um Deus de ira. Paulo disse em Romanos: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Se desfigurares um lado de uma moeda, ela perde o seu valor. E a verdade sobre Deus é uma moeda de duas faces. De um lado, bondade, e do outro, severidade. Se apagares a severidade, ficarás com uma moeda sem valor. Terás uma mensagem que não tem qualquer relevância. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Na margem da minha Bíblia, diz que isto são 184 milhas. Muita gente interpreta o livro do Apocalipse alegoricamente, e eu gostaria de perguntar-lhes: este é sangue alegórico ou real? O que é o sangue alegórico? Não entendo. Não tem qualquer significado para mim. Eu acredito que isso significa exatamente o que diz em linguagem simples. Estares realmente envolvido na colheita depende em grande medida da tua visão pessoal. Existem pessoas que me fazem ficar com lágrimas nos olhos, porque foram apanhadas por uma visão. Elas veem o que muitas pessoas não veem. Elas veem a colheita. Elas sabem qual a condição da colheita. E Jesus disse aos seus discípulos, depois de ter tido esta entrevista com a mulher samaritana no poço, nos versículos 35 e 36 de João, capítulo 7. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus viu coisas de forma diferente desses apóstolos, e ele então continua e fala, e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Como vês o mundo de hoje? Quando olhas à tua volta, dizes, mais 4 meses e depois vamos fazer alguma coisa. Ou vês o mundo como Jesus o vê? Os campos estão brancos ou prontos para a colheita. Preguei e viajei por quase 50 anos. Eu nunca vivi numa época em que houvesse mais fome pelo Evangelho do que agora, nos lugares mais improváveis. Temos contatos com a Indonésia, onde o meu material está sendo fornecido. Há 50 anos atrás, não havia praticamente nenhuma resposta, o que quer que seja, para o Evangelho na Indonésia. É a maior nação muçulmana do mundo. Tem cerca de 185 milhões de pessoas. Era 1993, quando o Derek transmitiu isso. Em 2013, a estimativa era de 251, 160, 124. E tem uma extensão muito maior do que os Estados Unidos. Poderia ser uma nação muito crucial nos desenvolvimentos dos próximos anos. Eu sou tão abençoado, acho que 16 dos meus livros foram traduzidos e impressos e distribuídos na Indonésia. Estou atordoado, porque eu não tive nada a ver com isso. A maior parte disso foi feito por uma pequena mulher. Sabes que não é fácil para as mulheres numa sociedade muçulmana. Sabes o que ela é? Em linguagem vulgar, ela é tesa. Apenas uma mulher. Ela é extraordinariamente ousada. Estivemos a falar com ela uma vez.
2 ou 3 anos atrás. E ela disse-nos como Deus a leva continuamente a testemunhar os muçulmanos indonésios. E ela disse que o muçulmano perguntou-lhe qual é a diferença entre muçulmanos e cristãos. E ela disse: bem, os cristãos vão para o céu e os muçulmanos vão para o inferno. É preciso alguma ousadia para dizer isso, mas há uma coisa que eu admiro nas mulheres: é ousadia. E eu conheço um monte de mulheres ousadas. A minha primeira mulher era uma leoa. A minha segunda esposa não é exatamente uma leoa, mas ela também tem garra. Então, eu quero transmitir algumas palavras de Jesus um pouco mais adiante no Evangelho de João, em João capítulo 9, versículo 4. E acho que a versão mais precisa usa nós e não eu, devido aos diferentes textos. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Eu acredito nisso. Eu acredito que ainda é dia, mas o dia está em rápido declínio. E eu acredito que é uma noite que vem, quando ninguém vai ser capaz de trabalhar. E eu tenho um sentido de urgência para ter o trabalho feito, enquanto ainda há luz. E eu não sei se já notaste que as últimas pessoas a pregar o Evangelho no livro de Apocalipse são anjos, voando no céu. Porque eu acredito que não será mais possível pregar o Evangelho por seres humanos na terra. Eu acredito que o tempo está chegando, que vai ser noite e está muito próximo. Eu falo com as pessoas sobre o que vai acontecer dentro de 10 anos. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer dentro de 10 anos. O mundo está mudando a cada ano. As situações econômicas podem ter mudado totalmente antes do final deste século, em particular deste milênio. O Derek está a falar aqui do fim do século XIX. E o dinheiro que tens agora, até o final deste século, pode ser absolutamente inútil. E tens duas opções. Podes investir agora no reino de Deus e ter uma conta bancária eterna. Ou podes simplesmente acabar com dinheiro inútil. Você escolhe. Eu não sou economista, longe disso, mas pessoalmente duvido que qualquer nação que tenha a dívida nacional dos Estados Unidos possa recuperar-se economicamente. Eu não acredito que haja qualquer exemplo disso na história. Esta é apenas uma opinião, mas é uma opinião que fazes bem em considerar. Voltando ao nosso tema, a colheita, há um versículo em Provérbios que é muito intrigante. Provérbios 10, versículo 5. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Assim, como filho de Deus, qual dele és? Juntas na colheita ou dormes? Porque se dormes, és uma fonte de vergonha para o teu Pai no céu, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Quero agora terminar referindo uma cena de julgamento onde eu acredito cada um de nós irá aparecer. Não haverá exceções. Podes perder todos os compromissos que fazes na terra, mas este encontro vais manter. Estou me referindo a 2 Coríntios 5. Eu estou a falar sobre o julgamento que ocorre perante aquele que é chamado o Tribunal de Cristo. Há um outro julgamento posterior, que é chamado de o julgamento do grande trono branco, mas este é um julgamento só para os cristãos. E Paulo diz, falando como um cristão, e ele também usa as mesmas palavras em Romanos capítulo 14, versículo 10. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Eu acredito que a palavra comparecer realmente significa ser manifestado. Por outras palavras, não haverá segredos. Toda a nossa vida será totalmente exposta diante do tribunal de Cristo. Toda a nossa vida será totalmente exposta diante do tribunal de Cristo. Quer você acredite, quer não. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5:10. E repara que há só 2 categorias.
Não há nada que seja neutro. Tudo é ou bom ou mal. Tudo deve ser feito de acordo com a palavra e o desejo de Deus. Tudo deve ser feito pela glória de Jesus, disse Paulo em Colossenses. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. As pessoas costumavam vir até mim quando eu era diretor de uma faculdade para a formação de professores na África e perguntavam: está tudo bem se eu fizer isso ou aquilo? Está tudo bem se eu for a bailes? Eu respondia: eu não posso dar nenhuma resposta sobre isso, mas eu vou transmitir um princípio. Quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Se podeis fazê-lo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, tudo bem. Se não for possível, não importa o que seja, é errado. E Paulo diz aqui que algo é bom ou mal. Tudo que não é bom, o que não é positivo, é mal, é negativo. E nós vamos ter as nossas vidas postas a nu na presença de Jesus Cristo, um por um, individualmente, e vamos olhar para trás e vai nos ser dada uma visão geral da nossa vida passada. E vamos ver as coisas que eram boas e as coisas que eram más. E por favor, tenha em mente, não há outras categorias. Nada é neutro, tudo é ou positivo ou negativo. Depois, Paulo continua e diz: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. 2 Coríntios 5,11. Paulo teve uma visão do temor do Senhor. Ele teve uma visão de como seria ficar um único indivíduo diante de Jesus como juiz, com os olhos como uma chama de fogo, uma voz semelhante a muitas águas, os pés como bronze queimando no forno, uma espada afiada de 2 gumes saindo da sua boca e dando conta das nossas vidas. Se isso não inspira temor, eu não sei o que fará. Paulo diz: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. Eu não acredito que possamos realmente convencer as pessoas, a menos que tenhamos uma visão do temor do Senhor, porque vem de um fundo totalmente diferente. Lembra-te que somos seres eternos, temos um destino eterno. O nosso tempo aqui na Terra é muito, muito curto. E acredita em mim, quanto mais envelheceres, mais rápido se vai o tempo. Para que possamos realmente convencer as pessoas, teremos de ter uma visão do temor do Senhor. Então, como seria quando estivesses diante do tribunal de Cristo? Eu não sei, eu não tenho uma revelação, mas acho que uma das coisas que ele vai perguntar é: o que fizeste durante a tua vida para tornar o evangelho do reino conhecido por todas as nações? Dize-me com o que contribuíste. Deste o dízimo, deste dinheiro, deste a tua vida, ou simplesmente te sentastes na igreja e cantastes hinos e usastes linguagem religiosa? Quero que reflitas sobre o que aprendemos com a parábola dos talentos, Mateus 25, na carta anterior. Deus não te pede mais do que és capaz de produzir, mas pede-te o que és capaz. A preguiça é maldade. Aqueles que usarem o que têm vão receber mais, e os que não usarem o que têm vão perder mesmo o pouco que têm. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25:30. Como vimos antes, a frase choro e ranger de dentes é usada várias vezes por Jesus, sempre em ligação com alguém que estava mesmo ali, que teve todas as oportunidades, mas as perdeu. Isso não acontece com um pecador que nunca foi confrontado com o Evangelho. Só acontece com pessoas que conheceram toda a verdade, a qual lhes foi oferecida, mas a rejeitaram. Agora,
Eu sei que isso é controverso, mas eu não acredito que Jesus alguma vez usa servos que não estão salvos. Portanto, é possível ser salvo e ser lançado nas trevas exteriores. Podes não concordar com essa lógica, tens direito à tua opinião, mas para mim é um fato muito significativo. Eu acho que o maior perigo é para as pessoas com um só talento. És uma pessoa dessas? Se assim for, o que vais fazer acerca disso? Leste algumas sugestões na carta anterior. Não te sentes lá sem fazer nada com o teu único talento. Caro leitor, isso pode custar-te a alma. Pode ser lançado nas trevas exteriores simplesmente por essa razão. Este capítulo 25 de Mateus é interessante, porque contém exemplos de 3 tipos de pessoas que foram totalmente rejeitadas pelo Senhor. O primeiro foi as 5 virgens loucas que não adquiriram azeite suficiente. O segundo é o servo que só tinha um talento. O terceiro grupo são as nações cabra que não ajudaram os judeus quando eles precisaram. E eu perguntei a mim mesmo, há alguns anos, o que tem esses grupos de pessoas em comum que os fez serem rejeitados? O que fizeram eles? E eu respondi numa palavra: nada. É tudo o que tem que fazer para ser rejeitado. É não fazer nada. Tudo o que tem que fazer para ser rejeitado é não fazer nada. Esta carta está chegando ao fim, mas eu quero apelar-te se tens estado sentado sem fazer nada para o reino de Deus, talvez fazendo muito para ti mesmo. És uma pessoa de um só talento. E se a palavra de Deus é a verdade, e se Jesus neste momento fosse fazer um balanço da tua vida, ele iria chamar-te um mau e preguiçoso servo. Agora eu usei linguagem forte e vai ser preciso humildade para que possas reconhecer a verdade. Mas lembra-te, antes da honra está a humildade. Então, se a minha descrição de uma pessoa de um só talento se aplica na tua vida e tudo o que tens feito é enterrá-lo na terra, estou te desafiando a fazer a tua mente mudar enquanto é tempo. Querido leitor, deixa-me dizer-te uma coisa. Eu amo-te, estou preocupado contigo. Eu não estou a tentar condenar-te ou a fazer com que te sintas culpado. Quero salvar-te do desastre. Agora então, eu acho que seria bom, se realmente queres mudar, dizeres: Senhor, aqui estou. Eu tenho meu talento, mas estou disposto a investir. Sabes, a coisa mais difícil de encontrar hoje é pessoas que queiram servir. A Ruth e eu somos dependentes daqueles que nos servem. Nós não podemos fazer a nossa tarefa sem alguém para nos servir. E agradeça a Deus pelas pessoas que nos têm servido. Temos uma jovem que tem sido uma bênção para nós, que é o que eu chamaria de uma serva. O seu pai é um empreiteiro, disse ela. Eu estou acostumada a atender o meu pai. Quando ele precisa de uma ferramenta, eu trago-a para ele. Eu simplesmente fico aqui e espero até que ele me diga para fazer alguma coisa. Sabes que é praticamente impossível encontrar pessoas assim hoje. Todo mundo quer ser alguma coisa. Estás disposto a servir? Então, se estás disposto a ser um servo, isto poderá implicar que talvez ninguém vá saber o teu nome. E como eu gostaria que pudesses compreender as pessoas numa posição como a nossa. Nós não podemos fazer aquilo para que Deus nos chamou. Usar as capacidades que temos. Usar os dons, a visão para o fazer. Não podemos fazer nada disto a não ser que outras pessoas nos sirvam. Portanto, agora se estiveres disposto a ser humilde, a servir, a fazer o que te é indicado, a esperar esta indicação, e gostares de te dar a Deus e a Jesus e a algum ministério ou pessoa para esse fim, então gostaria de convidar-te a assumir um compromisso. Agora eu quero orar por ti, que assumiste um compromisso, e quero que ores a tua própria oração na tua própria língua, da única forma que te possas aproximar de Deus naturalmente. Senhor Jesus, tu és o Senhor da colheita. Vês cada um que se tenha decidido
que se tenha humilhado, que tenha reconhecido que não esteja realmente a trabalhar na colheita. Os dias estão passando, a escuridão está chegando e eles não estão fazendo nada com qualquer significado real no reino de Deus. Senhor, peço-te que tenhas misericórdia deles. Peço-te para que os visites com o teu Espírito Santo. Eu oro para aquelas cujas circunstâncias ou condições físicas estejam a dificultar as coisas, que intervenhas, que cures, que libertes, que vais fazer milagres por essas pessoas que estão diante de ti, neste momento, no nome poderoso do Senhor Jesus. Se existem os que têm feridas espirituais, Senhor Jesus, despeja o azeite e o vinho, o teu Espírito Santo e o teu sangue. Se há aqueles que sentem que não têm valor, Senhor, que eles saibam o quanto tu os valorizas. Valorizaste-os o suficiente para morreres por cada um deles na cruz. Deste a tua vida, pagaste o preço mais alto. Eles são mais valiosos do que jamais poderiam compreender. Senhor, concede uma revelação do teu amor, de quanto os valorizas, o quanto dependes deles. Amém. Eu penso sempre na Virgem Maria. Todo o plano de salvação dependia de uma humilde, nazarena solteira. Se ela não tivesse dito sim, não teria havido nenhuma salvação para o mundo. Deus conta com pessoas. Ele depende de pessoas. Ele pode depender de ti? Essa é a questão. Ouve, cada um pode ser valioso em algum lugar, em alguma situação. Não há ninguém que seja inútil. Não te subestimes. És tão importante que Jesus teria morrido por ti se nunca tivesse havido qualquer outra pessoa. Não subestimes o seu amor, a sua apreciação. Ele quer-te. Ele fez-te escutar esta carta para te confrontar com esta oportunidade. Não perca essa oportunidade. Jesus está te chamando. Vou deixar agora por tua conta, tirares tempo para fazeres a tua própria oração, com as tuas próprias palavras. Podes orar em voz alta ou em silêncio, mas eu sugiro que não deixes de estar de joelhos até que saibas que Jesus tem a tua vida. Serviu por mais de 52 anos. Deixa que repita o que eu já disse antes. Ele é fiel. Eu desisti de uma carreira que poderia ter sido muito distinta, uma carreira universitária na Grã-Bretanha. Eu poderia ter me tornado um professor, etc, etc. Mas eu teria de me aposentar com a idade de 65 anos. Mas aqui estou eu, com 78, viajando pelo mundo e passando um tempo maravilhoso. Estou contente por não ter escolhido a parte fácil. Eu tornei-me pai adotivo de 6 meninas judias. E quando Jesus olha para mim, ele lembra-se do que eu fiz a alguns de seus irmãos e irmãs mais necessitados. Ele é fiel. Nunca ficas a perder quando deres a Deus. Dá-lhe toda a tua vida. É o melhor investimento que podes fazer. Não há inflação no reino de Deus. Graças te dou, Senhor, por esse ensino. Glórias a Deus. Louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.